Olha só. Mas quem era Gideão e quem era esse pessoal aí, midianitas? Vamos saber agora. Mais um aluno. Ó. O povo de Gideão, o lugar onde ele morava, as pessoas que estavam sempre perto dele, não estavam fazendo as coisas bonitinhas, estavam desobedecendo. Vamos começar de novo, porque a tia parou. Ó. O povo de Gideão estava fazendo umas coisas feias. Deus não estava gostando. Estava mentindo, estava batendo. Aí, Deus permitiu, sabe, que outro povo, ou de outro lugar, assim, ó, igual aqui onde vocês moram é Cobrex, não é? E tem outros lugares que ficam perto de Cobrex, não é? Tem Nova Iguaçu, Barra Botafogo. Não, Barra Botafogo é pertinho, bem pertinho. Mas tem Belfor Roxo, outra cidade, assim, ó. Vamos falar assim, ó. Porque Cobrex fica em Nova Iguaçu. Aí tem Belfor Roxo. E aí, outro povo de outro lugar começou a fazer também coisas feias. Também estava batendo. E aí, sabe o que acontece? Eles ficaram muito tristes. Porque esse povo aqui de outro lugar, que era lá de Midian, eram os midianitas, começaram a destruir as plantações do povo de Gideão. Tudo que o povo de Gideão plantava, eles iam lá e ó, pisavam, jogavam fora. E aí eles começaram a ficar muito tristes. Sabe o que eles começaram a fazer? A se esconder na caverna. Começaram a se esconder na caverna. Tadinho, eles tinham que ficar lá escondido, porque aquele povo lá, os midianitas, destruía tudo que eles tinham. Eles ficaram até com medo. Sabe por que eles se escondiam na caverna? Para eles não roubarem deles a comida. Aí Gideão, que era muito obediente a Deus, teve uma ideia. Sabe o que ele pensou? Já sei. Eu vou para um lugar bem escondido, escondidinho. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu trigo, ó. O trigo é assim, ó. Aqui na figura não está aparecendo os nominhos do trigo. E do trigo, farinha de trigo, que a gente pode fazer o pãozinho e pode fazer o bolo. E sem o trigo eles não tinham o que comer. Aí sabe o que ele fazia? Eles iam lá num lugar bem escondido para pegar o trigo, para aquele povo lá, os midianitas, não roubarem eles. Aí ele está lá, ó, pegando o trigo dele, tirando assim dos raminhos. De repente, apareceu. O que será que apareceu que a gente leu no tempo? Um anjo. E o que foi mesmo que o anjo falou com ele? Vamos lá? O Senhor é contigo, homem valente. Só que ele pensou assim: eu? Valente? Eu sou nada. Aí ele pensou: já sei, não é verdade, eu tenho um sonho. Não, esse anjo não está aqui, eu estou sonhando, estou imaginando, não está aqui não. Porque está acontecendo um monte de coisa errada comigo.
contigo. Deus é com você. Você não está sozinho. Ó, quando ele falou homem valente, ele queria dizer que ele tinha coragem e que ele ia fazer grandes coisas. Mas ele falou, não é não, mentira. Eu nem sou valente, eu sou tão pequeno. A minha família é tão pobre. Mas aí ele pensou, já sei. Eu estou sonhando. Se for verdade mesmo, já sei o que eu vou fazer. Aí ele pegou um pedaço de pão e um pedaço de carne. Aí colocou um monte de pedras assim. Pegou pedaços de pão, pedaço de carne e colocou em cima das pedras. Aí ele pensando, é sonho, não é verdade. De repente, caiu fogo do céu. E aí, onde estava o pão e aonde estava o pedaço de carne, queimou tudo. Sumiu tudo. Quando sumiu a carne e sumiu o pão, o anjo também desapareceu. Aí Gideão ficou, era mesmo, o anjo do Senhor, não era sonho, era verdade, porque tinha sumido o pão, tinha sumido a carne. Meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Meu Deus do céu! E ele ficou pensando, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Era mesmo Deus. Aí ele lembrou que o povo dele também estava fazendo umas coisas erradas. Lembra que a gente já falou? Estava batendo, brigando. E estava fazendo uma coisa que a gente não gosta de jeito nenhum, sabe? Deus, Ele não gosta que a gente, assim, sabe, fala uma coisa que não pode falar com a gente. Por exemplo, olha só. Quando eu falo uma figura assim na parede, eu falo uma figura, essa figura pode me ouvir? Não. Não é de verdade. Mas acontece que o povo tinha feito uma imagem grandona, sim, e ainda colocado o nome assim, ó, o nome feio assim, ó, Baal. E eles tinham grandão lá na cidade. O pai de Gideão estava todo dia indo falar com essa imagem. Falava assim, eu não quero mais ficar na caverna. Por favor, me atende. E o verdadeiro Deus estava ficando triste, porque a imagem não respondia a ele. Aí Gideão lembrou, falou assim, já sei o que eu vou fazer. Quero ver mesmo se Deus é comigo. Foi lá, escondido, derrubou o altar todo, quebrou tudo. Quebrou tudo. Gente, vão pegar Gideão. E agora? O que vai ser dele? Mas Deus não falou para ele, homem valente, o Senhor é contigo. Aí ele ficou cheio de coragem, ele foi lá, quebrou. Aí os homens da cidade falaram assim, ué, a imagem não fez nada com ele não? A imagem não podia fazer alguma coisa com eles? Aí eles ficaram pensando, sabe? E agora, como é que vai ser? Como é que vai ser isso? Gideão agora pensou, já sei. Mas quando ele chegou em casa, ele ficou preocupado. Eu sei que o fogo do céu caiu, queimou o pão, queimou a carne, e que eu fui lá e quebrei os negócios do meu pai, mas eu estou com medo. Aí ele teve uma ideia. Olha só, ele pegou um pouco da lã da ovelha e fez um bolo assim, e pensa assim, olha, Deus, está comigo mesmo? Vai ter que acontecer o que eu estou pensando. Eu vou colocar esse pedaço de lã lá fora de noite. Vou colocar lá fora. Vou calar. E vocês sabem o que é sereno? Como é que é a sereno? Negócio frio. Aí não fica assim, molhadinho, né? Aí, né? Molha tudo, né? Aí, sabe o que ele pensou? Colocar um pedaço de lã lá fora, lá pro lado de fora. E quando for de manhã, só um pedaço, um pouquinho da lã é que vai poder ficar molhado. E pro lado de fora vai ter que
fica com raiva de mim, não, por favor. É porque eu preciso saber se está comigo mesmo. Por favor, Deus, agora eu quero que amanhã só um pedacinho de lã esteja seco e a terra molhada. Esse Gideão, hein? Olha, e falava cada coisa com Deus, hein? Ele, tinha muita coragem. E quando foi no outro dia que ele abriu a porta, aconteceu direitinho como ele pensou. A parte da lã estava seca e a terra molhada. É isso mesmo. O Senhor é comigo. Já sei o que eu vou fazer. Agora eu estou com muita coragem. Vou começar a chamar todos que estão por aí, todos os homens corajosos para ir comigo, porque a gente vai dar um jeito nesse povo, os midianitas. Qual é mesmo o nome do povo? Midianitas. Vamos falar de novo? Midianitas. E aí, olha só a coisa. Eles começaram a chamar um, chamar dois, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, olha só o que aconteceu. Que coisa. Sabe quantas pessoas vieram? 32 mil homens. Era muita gente. Era muita gente. Aí Deus falou assim com Gideão: Gideão, tô achando que tem muita gente aí. Sabe? Deus é assim, sabe de tudo. Sabe até do que a gente está pensando agora. Sabe o que eu estou pensando? E agora? E agora, tá lá Gideão com aquele montão. Quantos demônios ele tinha? 32. Mas era muito, meu Deus do céu. Aí Deus falou assim: Gideão, você vai falar assim: quem está com medo, levanta a mão. Caraca, vocês não sabem o que aconteceu. 20 mil levantaram a mão assim, tudo com medo. 20 mil. Só ficaram 10 mil. Só que aquele povo lá, vocês lembram daquele povo lá, os midianitas? Tinha muita gente. Muita gente. Muito mais que 32 mil. E agora só tinha ficado 10 mil com o povo de Gideão. Aí, sabe, Deus faz cada coisa. Não sei por que Deus faz cada coisa. É porque Deus é muito bom. Ele ama e sempre quer o melhor para nós. Aí, Deus falou assim para Gideão: Gideão, agora vamos ver mesmo quem é que vai contigo. Tem uma ideia para você, Gideão. Você vai descer até o rio, vai pegar esses 10 mil que ficaram, e você vai falar assim: ó, você vai separar. Você vai falar para eles beberem água. Beberem água. Os que abaixarem assim, você vai abaixar aqui no meio, você vai ver. Assim, ó. E colocar a mão até a água e beber da água e vigiando, você coloca de lado. E os que abaixarem assim e lamber a água que nem cachorrinho, você coloca do outro. Aí Gideão pensou: Deus, pode falar cada coisa esquisita. Esse negócio está muito esquisito. Que coisa mais estranha. Que ideia. Mas é assim, Gideão, para fazer assim desse jeito. Quem for até o rio e colocar a mãozinha dentro da água, beber, e olhar para lá, olhar para cá, deve fazer um pouquinho, olha para o lado. E quem lamber a água assim e afundar quase a cabeça assim, vou mostrar para vocês. Olha. Tinha uns que estavam com a cabeça quase dentro da água e tinha uns que estavam colocando a mãozinha e bebendo a aguinha aí, olhando. Vamos combinar uma coisa. Se a gente abaixa a cabeça assim, lá no
Lembra daquele povo lá, os Midianitas? Eles eram muitos. Aí separou. Vocês não sabem o que aconteceu. Que coisa. Meu Deus do céu, isso nem falo para vocês, que terrível. Quem é que pode buscar para mim lá atrás, por favor? Ah, ali, uma tocha. Dentro da água. Obrigada, bem. Só ficaram de um lado, olha só, eles têm foco, vocês duvidam que vocês sabem quanto. Vocês não sabem, que ideia. Só ficaram do lado que bebeu água assim, ó, e olhando, só 300. Que é isso? Os outros, Deus falou assim, Gideão, manda eles irem para casa, porque eles não prestam atenção. Porque Deus gosta que a gente preste atenção. Mandou eles tudo embora para casa. Só ficou os que estavam prestando atenção. Às vezes o bombom não presta atenção, sabe? Terrível, o bombom não presta atenção. Eu vou ter que dar uma conversa com o bombom para ver se ele presta atenção. Sabe o que eu acho? Dormiu. Ele dorme no culto, não presta atenção, não aprende. Eu vou ter que dar uma conversa séria com ele hoje. Vou precisar dar uma conversa com ele. Porque ele dorme e não presta atenção. E aí foi tudo embora. Tudo embora. Vocês não sabem o que aconteceu. Foi aí que Gideão teve uma ideia. Como é que eu vou vencer? Com 300 homens. E agora o que eu vou fazer? Aí Deus, Gideão, sabe uma coisa, Gideão? Você vai dividir em 3 grupos. Se é 300, vamos fazer 3 grupos de 100. 3 grupos de 100. 3 grupos de 100. Aí você vai lá pro alto monte. E lá, aquele povo lá, aqueles dos mídia, estavam lá embaixo. Aí olha só que Deus falou assim, olha, Gideão, vai fazer o seguinte. Você vai fazer uma coisa assim, Gideão. Você vai pegar e vai dar uma tocha na mão de cada um dos 300. Ah, tia, não tem aqui, sabe? Esse vaso é muito grande para te pegar. Se já pegar, eu vou cair, vou quebrar. E o pastor vai brigar comigo, então eu não posso pegar. Então, a tia vai pegar só aqui a corneta aqui inventada, sabe? Porque o bombom levou aquela minha outra corneta. E aí, deu também uma corneta na mão de cada um. E um vaso, como eu falei, sabe? A gente vai pegar o vaso, vai quebrar. Então, olha só a ideia de Deus. Deus é demais, sabe? Inteligente pra caramba. Olha, Gideão, vocês vão começar a gritar assim, ó. Primeiro, Gideão tinha que tocar. Só que na Bíblia está escrito assim, ó, buzina. Mas a gente está ensinando vocês como corneta, porque é mais fácil para vocês entenderem. Aí ele tinha que tocar. Ah, quem vai tocar aqui para mim? Quem vai tocar para mim aqui? Quem é que toca aqui para mim? Tio Gé, você pode tocar aqui para mim? Ah, eu precisava de alguém para bater ali na bateria.
Lá embaixo eles começaram a ouvir um barulho. E eles começaram a achar que tinha muita gente. E as tochas tudo acesa. Sabe o que aconteceu com os midianitas? Saíram correndo. Saíram correndo. Ficaram tudo com medo. E Gideão não precisou fazer nada. Ele só obedeceu a Deus. Tudo que Deus mandou ele fazer, ele fez. Não é, imagina, né? Mas só que Deus mostrou para ele, qual é o seu nome, meu amor? Sabe, Júnior? Deus mostrou para ele que não é porque tem que ser muita gente, é que tem que ser de verdade. Às vezes a gente quer ter muito dinheiro, mas a gente precisa de um Deus muito grande na nossa vida. E Gideão acreditou que Deus era com ele. E por isso ele se tornou um homem valente. Aí o que eles gritaram mesmo? Pelo Senhor e por Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. Lembra quando a tia Sara ensinou? Porventura não te enviei eu? Deus estava falando assim: eu estou com você. Você é um homem valente. Viu? Vocês entenderam? Entenderam tudo? Então, peraí, deixa eu ver. O que que Gideão usou? Tocha, cornetas, pode ser jarros também. É a mesma coisa, tá bom? E o que eles gritaram? Muito bem. O povo que era inimigo de Gideão era os midianitas. O povo de Gideão era os israelitas. Vamos aprender? Israelitas. O povo que não gostava de Gideão era os midianitas. Muito bem. Deixa eu ver se vocês vão saber. É tudo bonito. Deixa eu ver. Não é esse aqui. Esse me pega errado. Jesus te ama. Mas para dizer aqui. Agora nós vamos fazer. Tá ali. Ô, tia Bia, eu preciso saber das meninas se elas estão fazendo os exercícios. Tá, deixa eu ver. Tá. Vou esperar um pouquinho, tá bom? Ó, vamos ver. Gideão separou pontinho. Quantos homens em 3 grupos? Era quantos? 10. Não, cada grupo tinha 100. Muito bem, 300. E eles gritaram o quê? Os midianitas foram derrotados pelo povo de Gideão. Quem era? Os israelitas. Pode deixar que tem aqui escrito, vocês vão só copiar. Enquanto Gideão viveu, a terra teve paz no povo dele, tá bom? Porque ele obedecia a Deus. Na tenda de Gideão há alguns objetos. Vocês vão circular o que ele utilizou contra os midianitas. Vocês já me falaram, não é? A corneta, o vaso e a... Muito bem. Tá bom? Esse é o nosso exercício, tá? Pode deixar que a tia vai ajudar vocês, tá? Agora eu preciso de lápis. A tia está pedindo uma corneta. A tia está pedindo uma corneta. Tá pedindo uma corneta? Espera que a tia vai entregar para vocês, tá?